Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um momento diário de oração, promovido pela Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, que os recebe fraternalmente neste domingo 13 de março de 2022. É uma alegria recebê-los. Hoje estamos aqui em nossa sede, também com companheiros que colaboram conosco, com todos vós que estão entrando aqui, o Rogério Ranucci, a Olga Rodrigues, a Aparecida Oliveira, a Reni Chiesa, bom dia, Giselda Gomes Soares, Elizabeth Bete, Fernanda Ramos, Geni Vantini, Regina Bachmann, bom dia, Vera Ramires, Inês Bittencourt, sejam bem-vindos, é uma alegria recebê-los. Aparecida Oliveira, Grátia Maria, Paulo Ricardo, Kátia Salerno, José Mauro Salerno, Jussara Nunes, bom dia, Helena Maria Lima Marques, Jacilene Fontes, Janaína Boff, Beth Lima, bom dia, sejam bem-vindos. Márcio Nascimento, Edivaldo Martins Silva, bom dia. Arlete Romano, Elza Fraga, 9 horas, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer a nossa leitura para esse momento importante do nosso dia. Do livro Fonte Viva, capítulo 126, assim vai se expressar Emmanuel pela pena psicográfica de Chico Xavier. Ajudemos sempre. E quem é o meu próximo? Lucas, capítulo 10, versículo 29. O próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Em suma, é, por todos os modos, a criatura que se avizinha de nossos passos. E como a lei divina recomenda amemos o próximo como a nós mesmos, preparamo-nos para ajudar infinitamente. Se temos pela frente um familiar, auxiliemo-lo com a nossa cooperação ativa. Se somos defrontados por um superior hierárquico, exercitemos o respeito e a boa vontade. Se um subordinado nos procura, ajudemo-lo com atenção e carinho. Se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade, tentando, sem afetação, abrir-lhe rumos novos na direção do bem. Se o doente nos pede socorro, compadeçamo-nos de sua posição, qualquer que seja ela. Se o bom se socorre de nossa palavra, estimulemo-lo a que se faça melhor. Se o mal nos busca a influência, amparamo-lo sem alarde, para que se corrija. Se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. Com Jesus, de perto, agindo intensivamente junto dele, ou com Jesus, de longe, retardando o avanço da luz. E sabemos que o Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu à sombra até a cruz. Diante, pois, do próximo que se acerca do teu coração, cada dia, lembra-te sempre de que estás situado na terra para aprender a auxiliar. Vamos à nossa oração, portanto. Amigo Jesus,
é com grande alegria que te recebemos. Recepcionamos também os benfeitores destacados por ti, que unem-se também ao nosso Espírito protetor, ao nosso anjo de guarda. E sob esses influxos amorosos, queremos dizer a ti da nossa gratidão e a nossa gratidão ao Criador, por sustentar-nos na escalada evolutiva, nesse momento em que nos encontramos reencarnados, e outros que aqui estão já no plano espiritual, mas buscam com avidez o seu autoaprimoramento, tanto quanto nós outros buscamos, a cada dia que tu nos oferece a oportunidade divina, Pai, de estabelecer em nós as conquistas realizadas pelas nossas próprias forças no emprego de nossa vontade. Te agradeço por embelezar o nosso dia, seja ele da forma que for, com o sol radiante, ou com uma neblina, ou com um leve chuvisqueiro, ou uma chuva torrencial, um calor ameno ou extenuante, um frio, quem sabe, para que aprendamos nós outros, nesta variação de ocorrências, também entender que nós, nos corpos físicos e fora dele, temos estas variações em todos os dias, em todos os momentos de nossas existências. A nossa vida não é uma linha reta. Ela é de altos e baixos. E aqui, querido mestre, estamos justamente para perceber os momentos que estamos em situações melhores, mas também percebermos as situações piores que possamos enfrentar aqui ou ali. E muitas vezes tu faz isso de uma forma tão amorosa que nós nem percebemos, mestre. Quando tu colocas em nosso caminho alguém em necessidade, alguém que está um pouco alterado na sua consciência, alguém que buscou apaziguar o nosso coração, acalmar a nossa mente, tudo isto é para que nós habituemos nesta sinuosidade de nossa existência, de nossa vida, para um dia chegarmos à plenitude, ao grau angelical, para continuarmos agindo também nesses altos e baixos da vida, porque ninguém imagina que os planos superiores sejam um ócio sem nada por realizar. Ó Divino Pai, aqui nesse planeta, sob o comando do Cristo, estamos passando por dolorosas provações. Talvez ainda não nos constituamos aqueles que merecemos o bem, aqueles que merecemos a paz. Talvez ainda não somos aqueles que sentem a alegria de viver. Mas somos sim as criaturas que estamos nos preparando para servir onde Deus nos colocou. Como esse momento de oração, para irradiarmos a favor de nossos irmãos em contendas bélicas, aqueles outros envolvidos no mal, praticando ou sendo o objeto desse mal. Aqui estamos para observar também as criaturas que fazem o bem e o bem que é feito a nós, para que nos estimulemos a nos reajustarmos com a nossa própria consciência e com a consciência de Deus, com a consciência divina, com as leis do Divino Pai. Aqui olhamos para os nossos irmãos enfermos e constatamos que hoje
desfrutamos de uma certa saúde, de um certo equilíbrio, mas quem de nós não experimentou um senão em nossa saúde física e necessitou de recursos amorosos, seja de uma assistência de alguém, de um profissional da saúde, de uma atenção aqui ou ali, de um medicamento, enfim, quem de nós não sentiu uma necessidade destas? Portanto, quando vemos o nosso irmão enfermo, já temos uma pálida ideia de como ele se sente. E precisamos movimentar as nossas forças, as nossas energias, as nossas vibrações para alcançar esses enfermos de toda ordem. Quantos de nós já experimentou a despedida de um amigo, de um parente, de alguém que estimamos sobremaneira? Para refletirmos, talvez amanhã seja a nossa vez de darmos adeus aos que aqui ficam para partirmos à esfera espiritual. Tudo isso para lembrar que também temos que orar pelos nossos irmãos que desencarnaram, porque um dia, quando desencarnarmos, alguém orará por nós. Aqui, mestre amigo, pensamos nas diversas situações de calamidade que enfrentamos nesse globo, que ainda está se constituindo para ser uma morada regeneradora. Para lembrar que estas intempéries, estas ocorrências dos fenômenos atmosféricos são para nós também motivos para compreender a lei de destruição, de renovação, enfim, para entendermos que os corpos são perecíveis, mas o espírito é imortal e, portanto, precisamos cuidar dele, dar a atenção através de uma oração, de uma ação boa que possamos realizar a favor de alguém. Esse espírito imortal que amanhã estará vibrando com a sua totalidade no plano espiritual por ter abandonado a escala física, pelo menos momentaneamente, a fim de que nos preparemos para uma nova reencarnação, como essas crianças que estão chegando no nosso planeta a todo instante. Eles renascem, trazem consigo a renovação, a esperança, momentos de júbilo, de alegria, de contentamento. Eles vêm com a mensagem renovadora, porque eles significam que darão continuidade à evolução desta humanidade. Nós, após cumprir a nossa tarefa, continuaremos no plano espiritual, mas com os olhos sobre os nossos amores, os corações unidos a eles, para que neste intercâmbio dos dois planos possamos, portanto, cooperar mutuamente. Que essas famílias que estão recebendo esses nossos irmãos que renascem e estão renascendo agora, sejam habilidosas a ponto de manterem a harmonia necessária e oferecer a esses irmãos tudo o que for útil para elas. Seja também para que nós outros que aqui estamos aprendamos a observar-lhes também os seus pendores, as suas virtudes, identificando também algumas imperfeições que possam demonstrar. E trabalhar para que elas se aperfeiçoem, tanto quanto nós outros, no convívio com elas, possamos nos qualificar para dias futuros. Eles vêm não só desse planeta Terra, mas vêm de outros orbes. Trazem suas culturas, trazem o seu saber também espiritual, que é muito importante para todos nós. Alguns já vêm com um bom estofo moral já consolidado, para que nós outros possamos nos espelhar com essas criaturas, dado que os nossos
as nossas qualidades morais deixam muito ainda a desejar. Venho te pedir, querido Mestre, por todos os nossos irmãos que vivem as agruras da vida, os momentos em que essas criaturas estão fora de si, enlouquecidas pelas questões materiais e muitas vezes ali sendo escudadas por irmãos espirituais, instigando-as a esta loucura desenfreada que muitos se deixam envolver. Ó querido Pai, ó querido Mestre, aqui quando nós buscamos fazer um pouco que seja em favor desses nossos irmãos, sentimos as vibrações harmoniosas, renovadoras que estes espíritos benfeitores estão disponibilizando a todos nós neste exato momento, agraciando-nos como se fôssemos aqueles que estivéssemos recebendo um pequeno prêmio pelo o pequeno esforço que estamos realizando nesse pequeno momento diário de oração. Isto é gratificante, Pai, porque o nosso dia se renova, o nosso dia se torna mais leve, o nosso dia se torna produtivo, porque começamos já pela manhã a lembrarmos que só estamos nesta dimensão física porque Deus está nos permitindo mais um dia de experiências para que tenhamos mais uma oportunidade para nos preparar para o nosso retorno à pátria espiritual, mais cedo ou mais tarde, conforme o planejamento de cada um de nós. Mas que saibamos, querido Mestre, que somos infinitamente gratos por essas bênçãos que tu derramas sobre todos nós nesse instante, através destas criaturas amorosas que não olham o nosso lado negativo, mas procuram enaltecer os nossos pontos positivos, que já talvez tenhamos alcançado alguns deles. Abençoe essas criaturas todas que aqui estão todos os dias, Mestre, essas especiais no dia de hoje, que somaram-se em esforços vibracionais para que tivéssemos um encontro consagrado à espiritualidade como um todo. Bênçãos, Pai. Bênçãos, Jesus. Assim seja. A reflexão que Joana de Ângeles nos traz está no capítulo 107 do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco. Se cordato hoje. Desculpa, errei a leitura. Se cordato sempre. É melhor perderes algo numa disputa do que te engalfinhares numa luta mais prejudicial que te trará danos maiores. Não se trata de ter medo, porém de possuir sabedoria. O homem pacífico é feliz, e as quinquilharias não o podem perturbar. O problema é de eleição. Que será melhor? Ganhar uma altercação para não ser ignorante ou bobo? Ou perdê-la, sendo prudente e sábio? A cordura sempre vence. O que não logra exteriormente, consegue em paz íntima. Esse domingo é consagrado às famílias, como todos os dias são consagrados à família. Mas procuremos fazer um esforço hoje para sermos um pouco melhor com os nossos familiares, com os nossos amigos, porque por certo a segunda-feira será melhor. E o peso da segunda-feira também estará diminuído, porque realizamos hoje a preparação dos dias vindouros. Não esqueçamos, o dia de amanhã está sendo preparado por nós hoje.
Portanto, aproveitemos e nos preparemos para os enfrentamentos em nós mesmos, não enfrentar os outros, enfrentar-se a si. Foi uma grande alegria ter todos vocês aqui conosco nesse momento diário de oração. A quem peço aos benfeitores as bênçãos. Até o próximo encontro, amanhã pela manhã, às 9 horas, com a permissão de Deus. Bom dia!